Doutor Talvanes, tem uma questão que eu coloco. Eu falo assim, olha, o que acontece se o sexo entra prematuramente no namoro? Esse tempo que seria tempo para conhecer, para criar vínculo de amizade, cumplicidade, companheirismo, que é isso que todo mundo quer. Você quer alguém que seja cúmplice, que seja companheiro, que seja amigo, Ser humano, que seja parceiro. Isso não existe. Por quê? Porque, para tudo isso, você precisa conversar. Se eu vou direto no sexo, o sexo é bom. E, porque ele é bom, eu começo a acreditar que é só o sexo. E aí, fico só nessa essência e perco o resto. E aí, eu me caso, eu vou ter 15 minutos, meia hora, às vezes 1 hora de prazer, com exagero. As outras 23 horas, eu vou conviver com um desconhecido ou uma desconhecida. Exato. Doutora, me permita, e se for bom. Uhum. Porque também nós temos que admitir que o sexo pode falhar, é natural, é humano, gente. Em algum momento, você vai falhar, em algum momento você vai estar um pouco mais cansado do que você imaginou, em algum momento você vai ter uma preocupação que vai retornar na hora inapropriada. Por isso que o relacionamento, né, tem que ter uma estrutura. Estrutura. Se ele Porque for baseado, a base não é isso. Se ele for baseado nisso, é o que a doutora falou, aí você está com um desconhecido depois disso. E, na realidade, né, aqui um grande autor nosso, Gerson Pereira Lopes, ele fala o seguinte, se você for pensar apenas do ponto de vista mecânico, você tira a maturidade, tira a afetividade, tira o amor, tira a amizade, tira tudo o resto, sexo nada mais do que fricção e espasmo. Tá certo? Quer dizer, se o cara se baseia... Mas é, do ponto de vista mecânico, físico, tá. Aí você tirou todo o resto, fricção, espaço, fricção, espaço, fricção, espaço. Daqui a pouco a novidade acabou. O cotidiano entrou e a rotina entrou. Acabou. Aí, e o vazio assim, ficou. Já não é tão maravilhoso quanto era antes, porque das primeiras vezes tudo funcionava, amigo, tudo funcionava. E tem pergunta, doutor Talvanes. O senhor Vamos está lá, falando aí, mas a gente tem pergunta aqui da plateia. Vai, Sebastião. Vai lá, Sebastião. Há um tempo atrás, eu li uma reportagem que foi inventada uma calcinha e uma cueca com chip na região dos órgãos genitais para o namorado da pessoa ligar, ou a namorada ligar do outro lado, transmite um sinal para aquela pessoa sentir prazer. Então, esse foi o fato que eu li. Eu gostaria de saber o seguinte, eu posso chamar isso de uma esquizofrenia, e se eu posso, individual ou coletiva? Tá. Bom, vou particularizar um pouco a resposta. Seguinte, esquizofrenia é um conceito bem complexo, aí a gente teria que falar sobre muitas coisas. Ela tem diversas nuances, diversas subdivisões, né? Então, eu acho que não daria para a gente relacionar muito bem isso, não. Agora, começa sendo uma ilusão, né? Ela continua sendo aí um caminho muito curto para uma doença, que aí, dependendo da personalidade, ou do desvio de personalidade, ou dos problemas pregressos da pessoa, e aí entra genética e tudo mais, pode até ir lá, terminar numa esquizofrenia, pode terminar numa neurose, pode terminar um monte de coisa. Tá? Mas, pense bem, né? Da mesma forma que a gente fala de masturbação, é um ato solitário em que o indivíduo adquire prazer simplesmente por friccionar o seu órgão genital. Isso mata qualquer tipo de habilidade de aproximação. Isso mata qualquer tipo de habilidade de estabelecer contato e de ser eficiente em entender o outro e se expressar para o outro, né? E o relacionamento sem a comunicação, repito, oração, comunicação, depois a ação, ele fica totalmente vazio, né? No final da vida, gente, os grandes parceiros não são os atletas sexuais. Não se iludam com isso. Os grandes parceiros são aquelas pessoas que têm a capacidade a vida inteira de sentar e conversar por horas. E aí eles, talvez, sejam os atletas sexuais, mas eles estão caladinhos. Os que realmente estão aí aparecendo como os grandes atletas sexuais, na verdade, eu acho que eles estão escondendo alguma coisa, talvez. A gente tem mais uma pergunta. Fala seu nome e seu bairro. Meu nome é Carlos. Doutor, na verdade é o seguinte, quando eu também sou um pouquinho mais antigo, a gente chegava na mulher, na menina na época, e vai à corte. Baseado no que a gente falava e na nossa postura, a gente via os sinais refletidos nessa pessoa. Ou até mesmo um arrepio do braço, ou um sorriso, ou um inclinar de cabeça. Isso dava para a gente uma certa diretriz do que a gente tinha que fazer.
Hoje, nas redes sociais, será que acaba com isso? Será que, na verdade, essa expectativa ela acaba se anulando um pouco? A gente não tem muito um ponto de partida para como chegar naquela pessoa, já que a gente não tem aqueles sinais. Porque, na verdade, eles acabam sendo um pouco mentidos na internet. Entendo. Veja bem, quer dizer, como eu falei, a internet é uma ferramenta. Quer dizer, para o tímido, ela pode ser uma ferramenta valiosa. E eu falo de cadeira porque eu, até os 15, 20 anos de idade, eu era muito tímido, bastante tímido. Eu tive que rasgar o meu script original, fazer de novo, para hoje eu conseguir chegar aqui, sentar e falar com vocês. Tá? Então, eu acho que, como treinamento, o sujeito vai criar a maneira de fazer essa leitura. Quer dizer, nessa época, as pessoas se versavam em fazer esse tipo de leitura. O sujeito vai fazer também algum tipo de leitura dentro do contexto da internet, ele vai entender. Né? Quer dizer, você mandou lá uma mensagem para a pessoa, fala assim, olha, eu me interessei, achei você bacana, queria conversar e tal, a pessoa deleta, você sabe, não é muito por aí. Né? Mas, né, deu gancho, ele falou assim, como assim? Quer dizer, fingindo que não quer nada, mas querendo, né? Então vai ter. Agora, eu acho assim, você não pode querer que essa seja a regra. Né? Você pode se utilizar disso em determinado momento, em determinada circunstância, até, inclusive, para você ser aquele samurai, por exemplo. Você viu a pessoa uma vez e veio o Espírito Santo e falou assim, aqui, é essa. E a pessoa subiu, meu amigo, não tem nada contra você virar o samurai da internet, descobrir tudo sobre a pessoa e tal, e aí tudo bem. Manda uma mensagem lá, fala assim que o senhor me deu uma mensagem aqui, você não me conhece, mas o senhor me deu uma mensagem. Você se interessa em saber qual foi a mensagem? Manda um retorno aqui. O gancho. Isso pode ser o início de um grande relacionamento, até de um casamento. Eu conheço isso e casamentos que deram certo, mas mantidas as devidas proporções. Não você Isso se é basear exceção. nisso. Isso é exceção, não é regra. E é exceção, de fato, porque costuma, inclusive, afastar mais as pessoas no contexto atual, né, de insegurança. Doutor Talvanes. Oh. Gente, o próprio dele. É Não é para dar um possível. gostinho de quero mais. É assim, o carro coloca primeiro. Na hora que ele tá, aí a gente para. Não tá Porque mais. semana que vem tem mais doutor Talvanes aqui. Gente, vamos dar um aplauso para ele. Prazer. Agradecer. Obrigada, doutor Talvanes. Obrigado, E aí, digo se eu. você pode mandar sua pergunta, né, doutor Talvanes? Isso A mesmo. dúvida sobre Estamos- sexualidade. Estamos aqui. E até semana que vem. Ok. Obrigada. E falando sobre relacionamentos nas Relacionamento. redes sociais. Dani, qual que você tem visto o maior problema hoje? Até nos seus consultórios, né? Quando você vê relacionado, às vezes, essa questão da rede social. Será que, às vezes, as pessoas estão 100% nas redes sociais e quando chega lá no seu consultório, não está nada de 100% mais? A gente percebe, se eu estou 100% nas redes sociais, eu tendo a iludir, eu tendo a passar uma imagem que não é muito verdadeira. E tendo a ter muita dificuldade no contato social. Então, uma outra questão que a gente percebe, diz que tem até um nome para essa geração, que é a geração que fica assim o tempo inteiro. Né? Então, é a geração que tende a ter até problemas de coluna, porque a gente só conversa assim, ó, eu estou com um grupo de várias pessoas, mas eu estou assim. Às o vezes, tempo na mesma inteiro. mesa ali, você vai a um restaurante, você observa os casais, Isso. mal conversam Então, entre quando eles. você vai falando de que muitas vezes aproxima, mas por outras vezes distancia, então vamos lá. Tenho amigos que estão longe, colegas de faculdade, pessoas que foram importantes na minha vida, encontro na rede social, mantenho um vínculo, trago novos amigos, super joia. Entendi. Agora, eu só me comunico nesse meio. Minha vida é só o meio virtual. E as outras pessoas? Eu não tenho um amigo, eu me dou mal com parentes, eu nunca tive ninguém, eu nunca me interessei por ninguém. É complicado. É, né? Fala, Elisa. Você estava até Então, querendo falar. Isso, na hora que o doutor estava aqui, eu fiquei pensando um pouco sobre o uso do Facebook, sabe? Porque é realmente a rede social mais usada em quase todo mundo e principalmente aqui no Brasil. E muitas ferramentas que estão dentro da rede social, muitas vezes as pessoas não entendem nem qual a finalidade dela. E aí eu vou dar um exemplo aqui, que tem uma ferramenta dentro do Facebook que chama Cutucar, que é para você cutucar um outro perfil. E as pessoas, eu já fui cutucada no Facebook por vários amigos e amigas, pastores, líderes. E cada vez que eu recebia essa mensagem, eu pensava assim, essa pessoa não sabe para que isso foi criado. Por que foi criado? O Cutucar foi criado no Facebook para chamar a pessoa para uma relação sexual.
E nos Estados Unidos isso é muito claro, entendeu? Isso foi criado com essa finalidade. Então, quando você cutuca alguém, você olha, Eu achava que eu era tenho igual interesse. Não. Mas graças a Deus eu nunca tinha cutucado ninguém. Que bom, que bom. É bom, quando você não conhece, não mexa. Mexa naquilo que você É bom conhece. você conhecer. Por isso que o momento de você descobrir em qual área que você quer estar na internet, qual rede social. Bom, deixa eu entender como que funciona isso. Eu lembro que quando eu trabalhava no Lagoinha.com, que a gente foi fazer o trabalho de levar o Lagoinha.com para as redes sociais, a primeira rede foi o Twitter. Então, minha chefe me chamou e falou, Elis, você tem 30 dias para estudar o Twitter e descobrir como que ele funciona. Estudei o Twitter, entrei com o perfil pessoal, comecei a me relacionar com outras pessoas, entender do que elas falavam, como que usava cada uma daquelas ferramentazinhas, criei um mini tutorial de uso do Twitter, coloquei no meu blog na época. Hoje, assim, tem quase 5 anos, é um dos meus posts mais acessados. Porque tem pessoas que procuram, como que eu uso? Por que tem isso? O que é RT? O que é DM? Eu ficava pensando assim, gente, tem esse tal de cutucar, mas ninguém me cutuca, né? Porque não sabia. Eu falava, se é igual curtir, por que as pessoas não cutucam? Graças a Deus, né? Que ninguém Pastor, dá um cutucou. jeito. Tem um vídeo no YouTube que o menino fica, ninguém me tucuta. Fiquei mal, né, Rodrigo? Ninguém me tucuta. Gente, nossa, Deus aí, gente, o povo perece por falta de conhecimento. É. Mas esse programa você não vai perecer por isso, porque nós temos conhecimento aqui. É verdade, por isso que é bom. Quem está aqui no auditório, quem está assistindo em casa também, aprendeu que a partir de hoje ela não vai enviar cutucar. Porque, principalmente para nós cristãos. nem querer Não é nosso saber. princípio, não está de Ó, acordo com o nosso princípio. Vamos deixar nossas considerações finais, porque o nosso programa está chegando ao fim. Dani, deixe aí suas considerações finais sobre isso, né, para as pessoas que estão assistindo, né, aí nessa questão dos relacionamentos nas redes sociais. Use redes sociais com cuidado. Não evite ficar em todas as redes sociais e procure ou priorize relacionamentos reais com pessoas reais. Ótimo. Elis? Bom, a gente falou de tantos problemas, né, na rede social hoje, mas eu quero falar do lado positivo. Pense e pesquise sobre o que a internet pode trazer para o seu ministério, para a sua igreja, porque você tem que pensar que, da mesma forma que nós fazemos esses impactos evangelísticos nas cidades, nas praças, nós precisamos ter, como igreja, estratégias para alcançar essas pessoas que estão online. Né? Então, existem estratégias e técnicas para isso. Então, vamos pensar sobre isso, orar sobre isso, converse com seus líderes, porque eu creio que Deus vai dar o direcionamento para cada um sobre como usar a tecnologia de forma a favorecer o reino de Deus. Isso, era a dica que eu mesma ia dar. Né? Vamos usar, né, a internet e as redes sociais para atrair as pessoas para o Senhor Jesus. Né? Não vamos usar para criticar, para falar mal de um, para falar mal do outro. Se você não tem nada de bom para falar, fica calado. Né? Mas usa as redes sociais para fazer realmente diferença na vida das pessoas. E agora, o nosso momento daquela palavra que vem do coração de Deus para o seu coração e para o meu coração também. É interessante que, falando de relacionamento, verdadeiramente nosso Deus é um Deus relacional. Deus sempre nos chamou para se relacionar, esse relacionamento mesmo pessoal, porque Deus também é uma pessoa. E com esse momento tão imediatista, esse hedonismo que nos distancia desse momento de olho no olho, de chorar no ombro do outro, então nós não podemos perder isso. Que às vezes com esse imediatismo, esse hedonismo, distanciamos de Deus, achando que Deus é tão imediatista assim, que Deus vai satisfazer tão somente a nossa necessidade, os nossos prazeres, os nossos desejos. Mas Deus deseja, primeiramente, se relacionar com você. Deus quer ouvir a sua voz. Talvez tenha muito tempo que você não fale com Deus, mas Deus hoje te chama para você relacionar intimamente com Ele. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer saber da sua dor, com certeza. Então não perca isso que Deus colocou no coração do homem, porque Deus deseja realmente de se relacionar conosco. Religião não é essa coisa de dogma, mas simplesmente relacionar com Deus. Continue assim, que Deus te abençoe.